Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, 2020 é o ano dos torneios importantes, hein? Nós vamos ter o torneio de candidatos em março, o Mundial masculino no final do ano e tá rolando agora o Mundial feminino de xadrez, a Ju Wenjun, atual campeã do mundo, bicampeã mundial, tá defendendo seu título contra a Alexandra Goriatkina, jogadora russa que venceu o torneio de candidatos feminino e agora tá disputando então esse duelo aqui valendo pelo Mundial. São 12 partidas no ritmo pensadas, né? São partidas aí realmente com muito tempo para cada jogadora, 90 minutos para chegar ao lance 40 para cada uma, depois mais 30 minutos no relógio para cada uma, fora os acréscimos por lance, 30 segundos se eu não me engano. Vamos dar uma olhada numa das partidas, quarta rodada, essa partida que eu vou mostrar. As 3 primeiras rodadas terminaram em empate, aliás, excelentes partidas, né? E agora a gente vai olhar então a quarta rodada. Ju Wenjun, jogadora chinesa, atual campeã mundial de brancas. Alexandra Goriatkina, russa, jogando de negras. A Ju Wenjun abre a partida com D4, peão da dama. Temos D5 aqui pela Goriatkina. C4, a Ju Wenjun vai para o gambito da dama. E aqui C6, a defesa eslava. Cavalo em F3, cavalo em F6 e agora cavalo C3, desenvolvendo aí os cavalos. E agora a Alexandra resolve aceitar aqui esse peão com D por C4. E a Ju Wenjun então faz lance A4. Esse lance é interessante porque ele evita aqui o lance B5, né? Em muitas linhas as pretas tentam, né, ficar segurando o seu peão a mais, né? Esse peão que a Ju Wenjun acabou de gambitar aqui, de entregar, né? Então A4 é um lance que visa evitar aqui o lance B5. A partida continuou com E6 e agora E3, né? Esse lance aqui abre um ataque descoberto sobre o peão de C4. Ou seja, a Ju Wenjun vai recuperar o seu peão. A partida seguiu com C5, bispo por C4, C por D4, E por D4. E a Ju Wenjun ficou com esse peão dama isolado, né? O famoso peão dama isolado, tá? É um peão que não tem os amiguinhos aí do lado e muitos grandes mestres falam que você não pode querer ser um grande jogador ou uma grande jogadora se você tiver medo, né, de jogar com um peão dama isolado, que muitas vezes pode parecer uma fraqueza, né, mas nem sempre é uma fraqueza, muitas vezes é até um motivo de muita força, tá, no xadrez. A partida seguiu com o cavalo C6 aqui pela Goriatkina e agora roque aqui pela Ju Wenjun. Bispo E7, a Goriatkina também quer dar roque. E agora D5, olha que legal, gente, um lance muito instrutivo aqui pela Ju Wenjun. Ou seja, se livrando aqui, forçando, né, a troca do seu peão isolado. Então é isso que quando você tiver um peão isolado, em algum momento você vai querer jogar esse temático avanço aí D5. Seja para trocar o peão isolado, seja muitas vezes até para abrir linhas para um ataque ao adversário. Tá bom? A partida seguiu com E por D5, cavalo por D5, cavalo por D5, bispo por D5. E agora roque, tudo certo. Todo mundo aí segurou os seus reis, o par de bispo aí para cada uma das jogadoras, né? Um cavalo aí para cada uma e 2 torres e uma dama. Vamos ver. A partida seguiu com bispo em E3, bispo agora em F5, completando o desenvolvimento aí das peças menores. E agora é hora de desenvolver quem? É hora de desenvolver a dama para conectar as torres. A Ju Wenjun continua então com dama B3, né? Claro, a dama tem que ser desenvolvida, mas continua protegendo aqui o bispo que está sob ameaça. E esse lance também coloca pressão aqui no ponto de B7. Cavalo B4 foi jogado, bloqueando a dama e também colocando aqui, ganhando bastante espaço, né, ameaçando o cavalo C2. Torre de F em D1, permitindo, portanto, aqui o cavalo C2. No entanto, esse lance aqui, ele coloca a torre na mesma coluna da dama e já ameaça de cara um sacrifício de bispo aqui em F7 com cheque, ganhando a dama na sequência. A Goriatkina não pode vacilar aqui, dama em A5, né, continua atacando aqui o bispo, que já está atacado por 2 vezes, né? E aqui também a Ju Wenjun tem que manter aí as defesas. A partida segue com cavalo em E5, cavalo por D5, torre por D5 atacando a dama e a dama vem para A6. A Ju Wenjun tem que tomar cuidado porque essa configuração aqui, né, da torre na mesma diagonal da dama pode ser que exista aqui, né, uma cravada no futuro. Então a partida continuou agora com cavalo aqui em D7. Tá? Então aqui a Ju Wenjun atacando a torre da Goriatkina, né? Então aqui ela sabe que ela pode sofrer esse ataque com o bispo E6, mas ela também, por enquanto, ganha esse tempo aqui com o ataque sobre a torre. A partida seguiu com o bispo E6, agora colocando realmente aí essa cravada, né? A torre não pode sair daí, senão perde a dama. E, portanto, cavalo por F8,
Rei por F8, a Goriatkina não tem pressa também de capturar aqui a torre da G1 afinal de contas essa torre não pode sair daí tão cedo. A partida seguiu com dama B5, propondo a troca de damas. Bispo por D5, recuperando o material, dama por D5 e agora torre D8 atacando a dama. Tudo igual em questão material. Vamos ver como continua a partida. Dama E4, fazendo uma pressão aqui no ponto de H7. H6 protegendo, G3, aquele lance profilático para dar uma casa de fuga aqui para o rei poder entrar no final também. E para não levar checkmate na fileira do fundo em algumas linhas. B6 aqui pela Goriatkina, torre C1. As torres adoram colunas abertas. F6 e agora rei G2. Os reis, né, devem entrar. Aqui a gente está se aproximando de um final da partida. Torre C8. Torre por C8, cheque. Dama por C8 e dama D5. Uma dama bem centralizada aqui da Ju, né? E se a gente parar para fazer um balanço curto aqui, ó, 5 peões para cada uma, um bispo de casas escuras para cada jogador e uma dama para cada jogadora, né? Uma posição bem equilibrada, né? Então a gente vai entrar no final agora da partida, rei E8, H4, dama D7 propondo aí a troca das damas, dama G8, cheque, bispo cobre em F8 e agora dama C4. H5 pela Goriatkina, rei H2, bispo aqui em E7 e agora B3, rei volta para F8, dama C2. Quem sabe, né, uma entrada pode ser forte aqui em H7, ameaçando o peão de H5. Bispo D6, né, as pretas vão também tentando criar aí oportunidades. Dama em E4 e agora bispo aqui em C5, propondo aí a troca dos bispos. E depois então de bispo por C5, cheque, B por C5, a gente realmente vai entrar agora num final de dama e peões, né? Um final, diga-se de passagem, bem equilibrado. Pode-se dizer que as brancas têm uma leve vantagem aqui em termos de estrutura de peões. Afinal de contas, as brancas têm apenas 2 ilhas de peões e as pretas têm 3 ilhas de peões, né? Mas será que isso é suficiente para uma vantagem vencedora, né? Na maioria das vezes não. Aliás, está bem equilibrado aqui. A partida segue com A5, dama em E7, propondo aí a troca das damas. Mas agora Ju vai para uma ideia interessante aqui, com dama em A8, cheque. Né? Afinal de contas, pessoal, é um torneio mundial, aqui vale o título mundial, né? Então, se ela troca as damas aqui nessa posição, simplesmente dama por E7, rei por E7, vai para um final empatado, né? A Ju quer criar oportunidades, tá? E ela continua então com dama em A8, cheque, rei F7 pela Goriatkina e agora A6. Essa é a ideia da Ju. A6 dá suporte para a dama aqui em B7. E aí, se ela conseguir forçar essa troca de damas, esse peão vai ser promovido. Legal. A partida segue com G6, agora dama D5, cheque. Jogando o rei lá para o canto, rei G7 e agora sim dama B7. A Goriatkina não pode trocar essas damas, senão ela perde imediatamente. A dama dela está atacada, o rei defende então a dama com rei F8. A partida seguiu com rei G2 e agora rei E8. Dama em A8, cheque, rei F7, dama D5, cheque. Jogou de novo o rei lá para F7 e agora ganhou mais um tempo aqui, rei F3. A partida continuou com rei F8 e agora mais uma vez dama B7 propondo aí a troca das damas, rei E8. E nessa posição, a Ju segue com dama D5. Veja como é difícil, né, conseguir algum progresso numa posição como essa, mas é mais fácil de jogar isso de brancas, né? As brancas que estão sempre ameaçando alguns temas aqui, cheque agora com captura dos peões. Também tem sempre o tema aí da dama protegida pelo peão e o peão passado, né? Então tá mais fácil de jogar isso de brancas. As pretas aqui, a Goriatkina toda hora tem que achar uma defesa, né? Aqui ela segue com rei F8 e agora rei F4. Dama C7, cheque, rei E3 e dama C8, colocando pressão nesse peão de A6. Dama B7, mais uma vez aí propondo as trocas e dama D8 evitando. O rei volta para F3 e aqui dama E7. E nessa posição a Ju faz aqui os seus cálculos, calcula bastante. Ela não quer o empate, isso já está bem claro, mas ela decide que essa troca de damas pode levar para um final vencedor. Será? Afinal de contas, depois de dama por E7, que foi o lance jogado, cheque, rei por E7, aqui ambas as jogadoras têm 5 peões e rei. Será que esse é um final vencedor para as brancas? Vamos ver. A partida seguiu com G4, agora rei D6, G por H5, G por H5 e rei E4, rei C6 e agora F4. E o que esse lance F4 tem de especial? As brancas ganham a oposição aqui. Então aqui, né, como se as brancas estivessem ganhando a oposição diagonal. É vez das pretas jogarem e as brancas ganharam a oposição, tá? As pretas não podem fazer nenhum movimento de peão. Qualquer movimento de peão aqui perde. Então vai ter que fazer um movimento de rei e ao mover o rei, as brancas vão ganhar a oposição. Olha que legal. A partida seguiu com rei B5,
e agora rei D5, ganhando a oposição, mantendo aí a oposição. F5, as pretas tentam ganhar a oposição com esse lance, agora o rei das brancas é forçado a se mover. No entanto, rei D6, né, rei B6, aqui a Goriatkina está tentando manter a oposição dos reis, mas agora um lance instrutivo aqui. Rei D7, o lance que ganha a oposição de maneira forçada, porque as pretas não podem jogar rei B7 agora se elas quisessem manter a oposição, porque o peão não está permitindo. Legal essa manobra. A partida seguiu com rei A5 e agora rei C7 ganhando a oposição diagonal. Mais um lance muito instrutivo, né? Rei C7 ao invés de rei C6, olha só. Né? A gente muitas vezes é tentado a jogar aqui rei C6, mas aí as pretas capturam o peão ganhando a oposição e vai para um final provavelmente aí com chances de empate para as negras, né? Para que oferecer, né, essas possibilidades aí? Então rei C7, né, o lance mais instrutivo depois de rei por A6, agora rei C6 ganhando a oposição, depois de rei A5, rei por C5 ganhando a oposição, a partida seguiu com rei A6 e agora esse final é vencedor para as brancas, B4 simplesmente aí avançando com o peão, e depois de rei B7 e rei D5, a Goriatkina abandonou aí a partida. Rafael, tá um pouco difícil aí esse final, entender por que abandonou, tem rei e 3 peões para cada uma, né? Tá um pouco sofisticada a questão aí da oposição. Vamos tentar entender um pouquinho melhor então, pessoal. Vamos lá. Bom, aqui com essa manobra da Zhu Wenjun, ela vai conseguir promover o peão dela primeiro, tá? Então a estratégia das brancas vai ser realmente largar o peão aqui de B4, né? E capturar o peão aqui de F e depois promover. Notem que as pretas vão ter que capturar o peão de B para depois avançar o peão da coluna A, mas notem a casa que o rei das negras vai ficar aqui em B4, é a mesma diagonal aqui quando o peão promover, então significa que quando o peão promover, o peão vai promover com cheque e vai ganhar um tempo, tá? Além de tudo, né, as pretas, vamos por aqui, abandonou, tá? Se tivessem jogado rei B6 para vir atrás desse peão, vamos contar quantos lances as brancas promovem aqui, ó. 1, 2, 3, né, tirando o rei, aí 4, 5, 6, 7 lances, o peão é promovido. E as pretas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 também. No entanto, as brancas promovem primeiro, né? Porque o 7º lance é delas. E vai ser com cheque. Significa que quando esse peão for promovido com cheque, o peão das negras vai estar realmente aqui, né, bem avançado na 7ª horizontal, mas as pretas vão conseguir parar. Né? Olha que legal, vamos ver isso aqui como é que seria então. Rei E5, rei B5, rei por F5, rei por B4, rei G6, A5, F5, A4, F6, A3, F7, A2, né? Então era aquilo que a gente imaginou, 7 lances para cada uma para promover, até aqui foram 6. No entanto, aqui no 7º as brancas promoveriam com cheque, né? E aí, o que dá para fazer aqui? Existem várias maneiras, a mais simples de todas é sacrificar a dama nesse peão, capturar esse outro peão com o rei e promover o outro peão, tá? Então aqui, por exemplo, depois de rei B3, dama F1, rei B2, rei por H5, dá pra... Não é essa a única forma de ganhar, nem a forma melhor, tá? Mas é a mais instrutiva, tá bom, pessoal? Porque ela demora um pouco mais, mas é mais instrutiva. Depois de A1, dama, dama por A1, rei por A1 e rei G6. Aí sim fica bem claro, né? Que as brancas vão promover esse peão, as negras estão muito distantes aí desse peão, né, da coluna H. Esse peão vai ser promovido e é um final vencedor, né? Tá, então por isso que aqui, né, depois de rei D5, a Goriatkina abandonou, são grandes mestres, né? Então são jogadoras aí as melhores do mundo, né? Elas sabem, conhecem esses finais, calculam isso rapidamente. E aqui ambas sabem, né, que as brancas são vencedoras aqui, por isso que a Goriatkina abandonou aí a partida. Uma partida sensacional, que final, né? Que final aí, que final preciso, né? A Zhu Wenjun na hora certa trocou ali as damas. E eu vou comentar algumas coisas sobre essa partida daqui a pouco. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas do chess.com, olha só. Olha a precisão dessas jogadoras, 98,7% de precisão para Zhu Wenjun, 98,5% de precisão para Goriatkina. Um lance brilhante, a gente já vai ver qual é. 42 aí dos lances foram os melhores para cada uma das jogadoras, um lance excelente para cada uma das jogadoras. 9 bons para Zhu Wenjun, 5 para Goriatkina, 7 lances aí de livro, 2 imprecisões para Zhu Wenjun, 4 para Goriatkina e um erro apenas para cada uma e uma gafe da Goriatkina, tá? Então errou um pouco mais, né? A Goriatkina, a Zhu Wenjun foi um pouco mais precisa no detalhe ali, mas a gente vê que a partida aqui no gráfico, né, foi bem equilibrada. Em algum momento a Zhu Wenjun ficou um pouco melhor, equilibrou de novo, mas depois ela
explodiu aí, né? Ficou realmente com vantagem vencedora aí nesse final. Vamos dar uma olhada nesse lance brilhante que eu fiquei curioso, vamos ver qual foi. G4, realmente G4 é um lance brilhante, é o único lance que ganha nesse final, porque ele ganha a oposição de maneira forçada alguns lances depois, como a gente viu, né? G4 realmente é um lance brilhante. Vamos olhar lá no Lichess, vamos voltar? Rafael, será que não dava para ter empatado essa partida? Será que a Goriatkina fez aonde que foi, né, que ela perdeu aí a partida? Realmente ali a troca de damas, né? Então aqui nessa posição, depois da troca de damas e o lance brilhante G4, é vitória para Ju Wenjun. Aqui, né, depois de rei F3, a Goriatkina não poderia propor aqui a troca de damas, tá? Ela teria que jogar algum outro lance do tipo rei E8 aqui, tá? Seria um lance aí que tentaria segurar aí a posição, tá? Então evitando aí a troca de damas, mantendo as damas aí no tabuleiro. Ainda assim é muito mais fácil de jogar isso daqui de brancas, mas as pretas conseguem segurar um empate acertando todos os lances, tá bom? Então foi aqui. E um fato curioso, tá, pessoal? Percebam que aqui depois de dama por E7 e rei por E7, essa posição aqui no lance 51 poderia ter sido alcançada lances antes, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, no lance 45, nessa posição, a Ju Wenjun fez o lance dama D5. Então ela, é engraçado isso, né? Cairia na mesma posição. Se ela tivesse capturado a dama aqui, depois de rei por E7, seria exatamente a mesma posição que aconteceu lances depois, onde ela jogou G4, tá? Então a Ju Wenjun teve aí uma oportunidade de vitória perdida no lance aqui 46, tá? Ela deveria ter capturado e ido para esse final vencedor com G4. No entanto, aqui ela continuou com dama D5, mas depois ela consertou o erro. Jogaram mais alguns lances e caiu exatamente na mesma posição depois das trocas, tá? E aí sim ela acertou a mão, né? E G4 é realmente o único lance que vence aqui, é o lance brilhante, o lance G4, né? E agora só para falar mais uma vez aí do conceito de oposição, né? Então aqui as brancas vão ganhar a oposição de maneira forçada depois de F4, né? Então os reis se colocando aqui distantes por uma casa, né? É como se o rei tivesse se colocado agora, né? Apesar do lance ter sido de peão, né? Como é a vez das pretas, a gente diz que as brancas ganharam a oposição distante, né? E como as pretas não podem mover peão, mexe o rei, né? Rei B5, rei D5, ganhando a oposição. F5, rei B6 perde a oposição, mas ela vai recuperar daqui a pouco. Isso que é sofisticado, porque depois de rei B6, rei D7, mais um lance que exclama, ganha a oposição de maneira forçada, porque as pretas não podem jogar rei B7, né? E o que tem de tão especial em ganhar a oposição? Quando você ganha a oposição, é você que está restringindo o rei adversário, né? Então depois de rei A5, ó, rei C7, mais um lance brilhante, ganhando a oposição diagonal. Olha só que bacana. E depois de rei por A6, aí rei B5. A gente vê que tem toda a diferença, né? Ganhar a oposição aqui, porque o rei, olha só, não consegue sair do canto do tabuleiro, tá? Essa aqui é toda a mágica. Depois de rei A5, o rei por C5 iguala a questão material, mas o rei tá preso no canto, ó. E depois de rei A6 e B4, a gente vê que rei B7, as brancas vão, a gente viu, né? Nessa corrida as brancas se dão melhor e vão para o final vencedor. Legal, hein? Que final, hein? Que partida, esse Mundial aí feminino, fantástico, bom demais. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Pessoal, que tal usar um tempinho aí, um pouquinho do seu tempo para dar aquela curtida, para se inscrever no canal? Você vai estar ajudando aí o canal a continuar produzindo conteúdo aí de xadrez para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!